Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, dia 31 de julho de 2025, primeiro vídeo do dia, e a gente tem duas informações para passar para vocês aqui. Primeiro, vamos falar sobre o David Ancelotti, que fez um pedido à diretoria do Botafogo para a contratação de mais um centroavante. Vamos falar sobre isso. E também a notícia desta madrugada de ontem para hoje, que saiu lá no GE. Globo, que o John Textor fez uma proposta, já está feita a proposta para recomprar o Botafogo, assunto que a gente comentou ontem, né, que está envolvendo a saída do Botafogo do Lyon, né, da empresa onde está o Lyon, enfim, toda aquela situação doida que o Lyon está no meio, o Botafogo também. John Textor está querendo separar o Botafogo dessa empresa e já tem proposta na mesa para ele recomprar o Botafogo. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais aqui para o nosso crescimento. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí, clica nele que você ajuda a impulsionar esse vídeo aqui para chegar em mais torcedores do Botafogo, tá? Hoje temos aí dois assuntos, como eu disse na introdução, e a gente vai começar falando sobre o pedido do Ancelotti, né, do David Ancelotti. Apesar do Arthur Cabral, né, ser o titular hoje do Botafogo, absoluto, né, o camisa 98, Arthur Cabral, né, e vive uma boa fase. Apesar de não ter feito gol contra o Bragantino, ele fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Vasco, começou bem o Arthur Cabral, né? O David Ancelotti identificou uma carência no elenco do Botafogo, um centroavante. Isso não quer dizer que o Botafogo não esteja também atrás de um ponta-direita, de um zagueiro, né? O Danilo Barbosa também saiu, pode ser que o Botafogo traga também mais um volante, só que foi um pedido do David Ancelotti, mais um camisa 9, mais um centroavante. Principalmente porque, primeiro, o Juan Cruz, que era uma opção na época, saiu, foi para a MLS. Então o Botafogo perdeu uma opção aí. Né? Para muitos, o Juan Cruz não era nem uma opção, né? Já que a torcida do Botafogo pegava muito no pé do jogador, o jogador não conseguiu jogar aqui no Botafogo, o Juan Cruz saiu. Hoje, as opções do Botafogo são essas: Arthur Cabral, Mastriani e Kaique, o jovem jogador Kaique, da base do Botafogo. Hoje o Botafogo joga 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Se o Arthur Cabral está suspenso, a gente vai ter que ir com Mastriani ou Kaique. Mastriani que não entrou um minuto sequer com o Ancelotti. Está muito claro que o David Ancelotti não gostou, né, do Mastriani. Está muito claro, né? É claro que ninguém vai admitir isso, oficialmente não vão admitir, mas o campo responde certos tipos de pergunta, né? O Mastriani não entrou nem um minutinho sequer nesse tempo todo aí que o David chegou no Botafogo, nos primeiros 5 jogos. Então, assim, esse pedido faz sentido, cara. Se a gente perde o Arthur Cabral por algum tipo de lesão, como é que fica a situação? Vai colocar o Mastriani? O jovem jogador Kaique até merece chances, o garoto. É um garoto que tem estrela, um garoto que vem se destacando. É uma boa joia do Botafogo aí para o futuro. Mas já vai jogar essa responsabilidade de resolver nas costas do garoto? Não é assim que funciona, né? Não é assim. Então, para mim, está muito certo o David Ancelotti em pedir, né, jogadores para essa posição. O Rafa Mir, que a gente comentou ontem aqui, foi descartado. O Taremi também foi descartado por conta dos altos valores. A diretoria está buscando, né, esse jogador no mercado e a gente deve ter novidades nos próximos dias aí. Eu acho que até o final da semana talvez a gente já deve ter outro nome aí pintando no noticiário do Botafogo, cara. Então essa é uma notícia bem importante. Eu prometo voltar aqui para atualizar vocês
sobre esse assunto. E claro, se pintar também notícia de um ponta direita, eu vou estar aqui. Se pintar notícia de um zagueiro, eu vou estar aqui. Também de um volante. O zagueiro, a situação do Dantas não evoluiu. Há quem diga no Botafogo que o Botafogo já está até olhando para outro nome, porque o Novo Horizontino não quer liberar o Dantas, que é o zagueiro titular lá do Novo Horizontino, que está disputando as primeiras posições na Série B. Então, o Novo Horizontino, ou o Botafogo paga à vista para o Novo Horizontino, ou o Novo Horizontino não libera. A situação hoje é essa. Então, o Botafogo não quer pagar o valor à vista, o Botafogo geralmente parcela os valores, e o Botafogo já está começando a procurar até outros nomes para a zaga, né? Essa situação do Dantas ainda tem mais uma reunião. Teve uma reunião na segunda, tem mais outra reunião marcada para ver se resolve essa questão do Dantas, mas está ficando cada vez mais difícil o Botafogo conseguir a contratação desse jogador, tá? E aí a gente traz aqui novidades para vocês sobre o mercado da bola do Glorioso, por isso eu peço para você sempre ficar de olho aqui no canal do Medeiros, todos os dias tem vídeo. Agora na parte da tarde, né, entre 1h e 3h da tarde a gente bota um vídeo, e à noite, entre 7h e 9h da noite, a gente está soltando o segundo vídeo aqui com mais atualizações para vocês. Beleza? E vamos falar um pouquinho da proposta do Textor, né? O John Textor comprou o Botafogo em 2022 por 400 milhões de reais, né, naquela época, né? Esse valor investido, né, ele tinha que fazer alguns aportes, já foram feitos. John Textor colocou até mais dinheiro do que deveria, né? O Botafogo hoje com o John Textor investe muito mais. E como é que está funcionando essa situação? O John Textor tem 90% do Botafogo e o clube associativo continuou com 10%. E aí a gente tem que fazer uma continha aqui, né? Hoje, o Botafogo, segundo a Sports Value, no final de 2024, o Botafogo se valorizou e chegou a 1,85 bilhão de reais, segundo a Sports Value, que é uma empresa especializada em precificar esses tipos de situação de empresas, etc. O John Textor fez uma proposta para recomprar o Botafogo, os valores são mantidos em sigilo ainda, a gente não tem informação dos valores, mas existe sim, muito claro, a informação de que o Botafogo se valorizou muito de 2022 para cá. O Botafogo tem um time muito mais forte, tem uma estrutura muito maior, acabou de participar do Mundial de Clubes, participou do Mundial de Clubes em dezembro, participou do Mundial da Copa do Mundo de Clubes agora em junho, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, está novamente aí disputando as primeiras colocações do Brasileirão, está nas oitavas de final da Libertadores, está nas oitavas de final da Copa do Brasil, então assim, é inegável que o Botafogo realmente se valorizou bastante. Então com essa recompra, o John Textor tiraria o Botafogo da mesma empresa do Lyon, provavelmente o John Textor vai entregar o Lyon para a Ares, para a Iconic, para os outros acionistas. O John vai sair do comando do Lyon, né? Ele que tem financiamentos, empréstimos com a Ares, né? Ele deixaria de pagar esses empréstimos, essas dívidas que ele tem para a Ares. Em contrapartida, ele deixaria de ter o Lyon dentro do seu hall de clubes, né? Digamos assim. Isso não está confirmado ainda, tá? Mas é uma possibilidade do que pode acontecer. E o Botafogo e o Molenbeek sairiam dessa estrutura da Eagle e o Lyon ficaria para lá. E o John Textor sairia não só da gestão do Lyon, mas também deixaria de ser sócio do Lyon. Vamos ver se isso vai se confirmar. E abriria espaço, por exemplo, para o Evangelos Marinakis, né, se tornar um sócio, um parceiro do John Textor, com o Botafogo e o Molenbeek entrando numa rede de multiclubes junto com o Olympiacos, junto com o Rio Ave, com o Nottingham Forest. Isso tudo são possibilidades que podem acontecer se tudo isso der certo, se toda essa movimentação der certo. Primeiro, o John Textor precisa resolver essa questão do Lyon, da recompra do Botafogo e do Molenbeek. Depois que conseguir resolver isso, aí sim a gente vai para um segundo assunto, que seria essa negociação, essa parceria com o Evangelos Marinakis. Vamos ficar muito atento a esse assunto também. Eu vou estar trazendo sempre atualizações sobre essa questão para vocês aqui no YouTube. O torcedor do Botafogo tem que estar sempre
muito ligadinho nessa notícia envolvendo essa questão financeira, administrativas da Eagle também. Eu sempre cobro isso de quem me assiste aqui. A gente vai falar de tática, a gente vai falar de campo e bola, a gente vai falar de resultado, a gente vai falar de contratação, de chegada de jogador, de saída de jogador, mas a gente vai falar também de gestão financeira, de administração, a gente vai falar de Eagle, a gente vai falar dessa parte que é muito importante também. Tá bom? Então, se você gosta desse assunto, se você gosta de notícias atualizadas do Botafogo, se inscreve aqui no canal do Medeiros. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!